Você já teve a sensação de que alguém te observa, mesmo quando tem certeza de que está sozinho? E se eu te dissesse que às vezes o que a gente sente não é só imaginação? Você já teve a sensação de que alguém te observa, mesmo quando tem certeza de que está sozinho? E se eu te dissesse que às vezes o que a gente sente não é só imaginação? Era madrugada em São Bernardo do Campo. A chuva tinha parado há pouco e a casa ainda cheirava a umidade. Letícia, de 19 anos, estava terminando um trabalho da faculdade. O relógio marcava 5h32, quando ela decidiu enfim se deitar. Apagou as luzes, ajeitou o travesseiro e chamou a mãe, como fazia todas as noites, para que ela viesse dormir no sofá da sala, o único lugar em que dizia descansar de verdade. Letícia sempre foi sensitiva, mas fazia meses que não sentia nada estranho. Só queria dormir. Reclinou na cama, fechou os olhos e começou a rezar baixinho. O som da chuva fina no telhado era quase hipnótico. Até que no meio daquele silêncio, algo mudou. Um passo, depois outro. Lento, arrastado, como se alguém deslizasse os pés pelo chão de madeira. Letícia pensou que fosse a mãe, mas o barulho vinha do canto do quarto. Próximo demais. Ali, perto da estante onde ficavam os livros e os brinquedos antigos que ela nunca teve coragem de doar. O som cessou por um instante, e então um leve estalar ecoou, como se uma boneca de porcelana tivesse mudado de posição sozinha. Letícia abriu os olhos devagar, o coração acelerado. Chamou quase num sussurro. "Mãe!" Mas a única resposta que veio foi o som de respiração de alguém que não deveria estar ali. Letícia ficou imóvel. Tentava convencer a si mesma de que era só o vento ou o som da casa estalando. Mas não havia vento, e aquela respiração, lenta, irregular, vinha de dentro do quarto. O relógio no criado mudo marcava 5h47. O ponteiro do segundo fazia um som agudo, como se cada tique ecoasse mais alto que o anterior. Letícia puxou o cobertor até o queixo e, num tom trêmulo, chamou outra vez. "Mãe?" Nada. O silêncio era tão denso que parecia ter peso, até que o som voltou. Passos. 1, 2, 3, caminhando lentamente até a estante. Ela sabia que não estava sozinha. Cada passo parecia testar a coragem dela, como se aquela coisa quisesse ser ouvida. Letícia esticou o braço, tateando o celular. A tela acendeu por um instante, refletindo a sombra de algo que não deveria estar ali. Uma silhueta pequena, imóvel, bem diante da estante. E o queixo dela travou, quando percebeu que a sombra era de alguém de pé. Um arrepio percorreu suas costas. As cortinas se moveram levemente, mesmo com as janelas fechadas. O ar ficou mais frio, mais pesado. Ela tentou se levantar, mas o corpo simplesmente não reagia. Era como se algo a segurasse, pressionando o peito. De repente, os passos cessaram outra vez. E no meio daquela imobilidade forçada, ela ouviu o som mais perturbador da noite. O barulho suave de brinquedos sendo empurrados, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse brincando no escuro bem diante dela. Os brinquedos continuavam se mexendo. Era como se uma criança brincasse ali, no escuro, mas Letícia não conseguia entender como ou quem faria aquilo às 6 da manhã, dentro do quarto fechado. Ela se encolheu sob o cobertor, tremendo. Cada pequeno som soava mais alto, o rangido da madeira, o tic-tac do relógio, a respiração dela mesma, ofegante. Foi então que ela ouviu. Um sussurro, tão próximo que pareceu tocar o ouvido. "Oi!" A palavra veio acompanhada de um sopro frio, quase infantil.
Letícia congelou. Sentiu o coração bater forte, acelerado, como se quisesse sair do peito. Não é real, pensou. Tô sonhando. Mas o cheiro no ar mudou. Um odor leve, de terra molhada e mofo antigo, preencheu o quarto. Ela abriu os olhos só um pouco e viu algo ao lado da cama. Um menino. Pálido, com os olhos fundos e as roupas rasgadas. Parecia molhado, como se tivesse saído da chuva ou debaixo da terra. O olhar dele era vazio, mas havia tristeza ali. Ele a observava, imóvel, a cabeça levemente inclinada, como se tentasse entender quem ela era. Letícia engoliu seco, tentando chamar a mãe, mas a voz não saía. O menino deu um passo à frente. E outro. Até parar bem ao lado dela. A cama afundou. O colchão cedeu, como se alguém de verdade tivesse sentado. O quarto, antes frio, ficou sufocante. Letícia fechou os olhos com força, rezando em silêncio, mas antes que pudesse terminar a oração, ele falou de novo, quase num sussurro curioso, com voz rouca. Você consegue me ouvir? Letícia continuava imóvel. Os olhos errados, o corpo rígido, o coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Pensou rápido. Se eu fingir que estou dormindo, talvez ele vá embora. Por alguns segundos, o silêncio se espalhou. Nenhum som, nenhum movimento. Até que ela sentiu. Primeiro, um toque leve no braço. Depois outro, mais firme. Como se pequenas mãos testassem se ela estava mesmo dormindo. Letícia prendeu a respiração, mas o menino pareceu perceber. Se aproximou ainda mais e, com uma voz fina que parecia vir de dentro da cabeça dela, murmurou: Eu sei que você tá acordada. O sangue dela gelou. A cama se moveu de novo, e dessa vez o peso subiu lentamente, como se ele estivesse engatinhando até o rosto dela. Letícia sentiu o lençol sendo puxado, o ar ficando frio e algo tocando o seu cabelo. Ela queria gritar, mas nada saía. O corpo inteiro tremia, paralisado entre medo e desespero. Então, de repente, ele desceu da cama. O som dos passinhos ecoou até o chão. Silêncio. Por um instante, Letícia achou que ele tivesse ido embora. Mas um segundo depois, algo gelado encostou em suas costas. Um dedo. 2. E a voz sussurrou novamente, agora bem perto do ouvido. Por que você tá fingindo? Letícia abriu os olhos de vez, ofegante. O quarto estava vazio, mas o espelho ao lado da cama mostrava uma sombra atrás dela, que sumiu no mesmo instante em que ela virou para olhar. Letícia se sentou na cama, o corpo trêmulo, suando frio. O quarto parecia normal outra vez, mas havia algo diferente. O ar estava pesado, denso, como se a casa inteira estivesse respirando junto com ela. Olhou para o espelho hesitante. Nenhum reflexo estranho, nenhuma sombra. Mas o medo continuava ali, como uma presença invisível, colada à pele. Ela pegou o terço na mesinha de cabeceira e começou a rezar. A cada palavra, a respiração parecia voltar ao ritmo. Anjo da guarda, minha companhia. Voz era baixa, trêmula. Seja minha proteção. Por um instante, o ambiente pareceu responder. O vento soprou pelas frestas da janela, mesmo estando fechada. As cortinas balançaram e o som de algo leve caindo ecoou. Um brinquedo da estante. Ela olhou para ele. Era um carrinho de metal antigo, herdado de um primo falecido. O brinquedo girou lentamente e parou. Ela respirou fundo. Se for uma alma perdida, que encontre paz, que a luz te guie. E como se o próprio quarto tivesse ouvido, tudo ficou
quieto. O silêncio era tão absoluto que doía. Nenhum passo, nenhum sussurro, nada. Letícia sentiu os ombros relaxarem, deitou novamente e encarou o teto por longos minutos. O sono começou a chegar, pesado, confuso. Antes de adormecer, pensou ter visto uma luz fraca piscando no canto do quarto. Mas, exausta, deixou-se levar, acreditando que talvez fosse o fim daquela madrugada. Mal sabia ela que o pior ainda estava por vir. Letícia dormiu sem perceber. Mas o sono dela não parecia descanso. O som da chuva tinha voltado, só que agora vinha de dentro do sonho. Ela caminhava descalça por uma estrada coberta de folhas. Tudo ao redor estava envolto por uma névoa espessa que cheirava a terra molhada e madeira antiga. Aos poucos, percebeu que estava numa floresta. O barulho de passos atrás dela ecoava, mas quando se virava, não havia ninguém. Apenas o som da água pingando das árvores e um frio que não vinha do vento, vinha de dentro. Foi então que ela viu a mulher, de costas, parada no meio da fota. Usava um vestido preto, rasgado, encharcado e o cabelo cobria metade do rosto. Letícia tentou chamá-la, mas a voz não saía. A mulher lentamente ergueu o braço e apontou para um ponto distante, no meio da névoa. Lá, uma árvore solitária se destacava, alta, torta, com raízes expostas e um buraco escuro na base. Sob ela, o chão parecia remexido. Letícia começou a andar naquela direção, mas cada passo parecia afundar mais o corpo no barro. A mulher apenas observava, com os olhos tristes, como se implorasse por alguma coisa. E é aqui que a gente se pergunta: o que aquela árvore escondia? E quem era aquela mulher que chorava em silêncio no meio da floresta? Antes que Letícia chegasse perto o suficiente para descobrir, ela acordou, ofegante, com o som da chuva real caindo lá fora e o lençol coberto de pequenas marcas de lama. O despertador tocou às 8, mas Letícia já estava acordada. Tinha os cabelos úmidos, como se realmente tivesse caminhado sob a chuva. Olhou para o lençol e viu pequenos rastros de barro, o mesmo barro escuro da floresta do sonho. Levantou devagar. O quarto estava frio, as cortinas abertas, algo que ela jamais deixava assim. Sobre a estante, os brinquedos estavam fora do lugar. O carrinho de metal, o mesmo que girara sozinho, agora estava virado para a janela. Letícia sentiu o arrepio subir pela espinha. O sonho não parecia apenas um sonho. E a lembrança da mulher de preto apontando para a árvore ecoava na mente dela como um pedido de socorro. Foi até o quintal. A terra ainda estava úmida pela chuva da noite. No canto, uma figueira antiga se erguia, imensa, com as raízes grossas e o tronco retorcido. Era parecida demais com a árvore do sonho. Ela se aproximou, hesitante. O ar ali parecia mais pesado, e o cheiro de terra molhada ficou intenso demais, quase sufocante. A grama estava revirada, como se alguém tivesse cavado recentemente. Letícia olhou em volta, o coração disparado. E naquele momento, ouviu, baixinho, vindo do vento, a voz da criança. "Você achou?" Congelou. O som parecia vir de todos os lados, mas não havia ninguém. Por um instante, sentiu que não estava sozinha. E que a casa, o sonho, o menino, estavam todos conectados por algo que ela ainda não compreendia. Letícia não sabia o que a movia, se era curiosidade, medo ou o instinto de que algo precisava ser entendido. Pegou uma pequena pá de jardim e ajoelhou-se diante da figueira.
O solo estava macio, fácil de cavar, como se alguém tivesse remexido recentemente. A cada movimento, o cheiro de terra úmida se misturava com um odor estranho, antigo, doce e apodrecido. O coração batia tão forte que ela podia ouvir o sangue nos ouvidos. De repente, a pá bateu em algo duro. Letícia limpou a terra com as mãos, tremendo. Era um pedaço de pano, embolorado, embrulhando alguma coisa. Puxou devagar. Dentro havia uma fotografia amarelada. Mostrava a própria casa décadas atrás. Na imagem, uma mulher de preto sorria ao lado de uma criança pequena. A mesma mulher do sonho. O mesmo menino. Ela caiu sentada sem fôlego, sentindo a mente girar. Era como se o passado tivesse voltado à superfície. Literalmente. Se você chegou até aqui, respira fundo e aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Porque o que vem agora é o momento mais pesado dessa história. O vento soprou forte, levantando folhas secas ao redor da figueira. E por entre o barulho do vento, a voz infantil ecoou outra vez, mais próxima, mais nítida. Agora você sabe! Letícia olhou para a foto e jurou ver os olhos do menino piscarem na imagem. E naquele instante, entendeu. O que estava enterrado ali não era apenas um corpo. Era uma lembrança que nunca quis ser esquecida. Aquela noite parecia nunca acabar. Letícia trancou portas, apagou luzes, tentou agir como se nada tivesse acontecido. Mas o peso no ar denunciava o contrário. Havia ali algo esperando. Deitou-se, o corpo exausto, mas a mente desperta. E quando o relógio marcou 3:03, o som voltou. Passos. Lentos. Precisos. Vindo do corredor, indo direto em direção ao quarto. A maçaneta girou. Ela queria gritar, mas a garganta falhou. A porta se abriu sozinha, com um rangido que pareceu atravessar a alma. Ali, na penumbra do corredor, ele estava. O mesmo menino do quarto, o mesmo da foto. Agora, porém, havia algo diferente. O olhar antes vazio, agora parecia triste. Letícia se levantou sem entender de onde vinha aquela coragem. "O que você quer de mim?" ela perguntou, a voz quase sem som. O menino deu um passo à frente. As lágrimas escorriam pelo rosto pálido e o ar em volta começou a brilhar levemente como se uma névoa dourada se formasse. "Eu só queria que alguém me encontrasse", ele disse, baixo. "Ninguém procurou." Letícia sentiu um nó na garganta. Entendeu que o que estava ali não era raiva, era solidão. Ajoelhou-se, com lágrimas nos olhos, e sussurrou: "Que Deus te leve para a luz, pequeno. Você pode ir em paz." O menino sorriu, e por um instante o quarto inteiro se iluminou. Depois, silêncio. A presença desapareceu, e o relógio parou exatamente às 3:33. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos. Letícia acordava cedo, ia para a faculdade, voltava para casa e dormia sem medo. O quarto parecia limpo, leve, até o ar tinha outro cheiro. O de paz. Por um tempo, ela acreditou que tudo havia terminado. A fotografia da mulher de preto e o menino foi colocada dentro de uma caixa que ficou guardada no armário. E a figueira no quintal voltou a ser só uma árvore. Mas naquela sexta-feira à noite, enquanto escrevia no caderno,
algo a fez parar. Um som distante, suave, quase imperceptível. O som de brinquedos sendo arrastados pelo chão. Ela sorriu nervosa, tentando se convencer que era só o vento. Mas o barulho veio de novo, mais alto, mais perto. E dessa vez, os passos também. Lentos. Infantis. Ela se levantou, o coração disparado. Foi até a porta do quarto e olhou para o corredor. Lá no fim, bem próximo da sala, a luz da televisão piscava sozinha. E no reflexo da tela, uma pequena silhueta passava. O mesmo menino, sorrindo, segurando o carrinho de metal. Letícia fechou os olhos por um instante, respirou fundo e sussurrou. Eu pensei que você tivesse ido embora. O vento soprou, apagando as velas do altar. E no escuro, ela ouviu a resposta. Um sussurro doce, quase um agradecimento. Eu não vou te deixar sozinha. Se essa história te arrepiou, deixa o like e se inscreve no canal. Assim você me ajuda a continuar trazendo relatos que talvez sejam mais reais do que você imagina.